Bom, pessoal, belezitia para todos. Uma aulinha de reposição aqui, de conteúdo a mais, né? Que a gente está colocando meio que fora do horário, para quem está assistindo ao vivo, sábado de manhã. Fazer o registro aqui, tá? Vamos fazer esse registro, porque depois a gente vai olhar para isso e falar assim: meu, eu ralei, hein? Eu ralei. Então, está registrado nos anais do curso. O que a gente vai fazer hoje? É uma aula curta, tá? Não é uma aula tão longa. Eu preciso discutir uma teoria para na próxima aula fazer exercícios com vocês e fazer contas, enfim. Quando a gente trabalha com gases, na química, geralmente a questão ela vem mais relacionada à estequiometria. Ela vem com cálculos de número de mols. Só que a gente vai falar também um pouquinho das leis físicas que regem o comportamento de um gás. Porque assim, o comportamento de um gás ele é bem diferente do comportamento de líquido e sólido, sobretudo em questão de volume, né? A questão do volume do gás, que tem uma propriedade de expandir, de ocupar todo o recipiente onde ele está contido, isso vai fazer com que as coisas no gás se comportem de outra maneira. Então, a gente vai falar um pouquinho do seguinte. Deixa eu abrir aqui, ó. Isso aqui é um sumário das coisas que a gente tem que saber, tá? Daí qualquer coisa, ou no chat, ou aqui no... Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Deixa eu desligar aqui, tá mó frio aqui. Ou no chat, ou abre o microfone, tá? Beleza. Então, ó, o que a gente vai fazer hoje? Peraí. Aqui. Teoria cinética dos gases, vamos falar um pouquinho o que é isso aqui. O estado de um gás a partir das suas variáveis que são pressão, volume e temperatura, tá? Estudo das transformações gasosas. Estudo das transformações gasosas, isotérmicas, isobáricas, isométricas. Equação geral e equação de Clapeyron. Talvez a gente venha até aqui. Vamos ver como é que a aula se desenrola e aí a gente vai andando para a coisa. Então a gente começa falando do estado gasoso. Então aqui eu tenho uma sequência. Aí vocês vão tirando. Não sei se vocês querem tirar print desse slide aqui, ó. Se quiser tirar print. Pode tirar print aí. Beleza. Deixa eu tirar daqui. Pronto. Vamos lá. Massa, ok. Massa é uma propriedade que, na verdade, não é de qualquer tipo de. Não importa o estado, qualquer tipo de material tem massa. Né? A gente, na química, relaciona massa com quantidade de matéria, né? Na física, o conceito de massa é um pouquinho diferente, né? Massa, na física, tem a ver com a capacidade dela distorcer um campo gravitacional, né? Então, por exemplo, você pega dois corpos de massas diferentes. Quando você aproxima esses corpos da Terra, essa Terra exerce forças diferentes nessas massas, né? P igual a mg. Tá? Para a química, a massa está mais relacionada à quantidade de partículas. O volume de um gás é bem variável. E aí entra uma questão, né? Por que o volume de um gás é bem variável? Alguém poderia me dizer? Qual a explicação microscópica para o volume de um gás ser tão variável? E aí? Pensa em termos de interação molecular, tá? No estado gasoso, eu não sei se vocês lembram da aula de forças intermoleculares, ponte de hidrogênio e tal. Eu falava assim, olha, a interação... Ah, peraí, apareceu aqui uma coisa, peraí. Desprendimento de partículas. Tá, é exatamente. Esse desprendimento das partículas tem a ver com a ausência de interação molecular. É isso. Né? No estado gasoso, você não tem proximidade suficiente e as partículas não estão interagindo, basicamente. Então, eu tenho interação molecular no sólido, eu tenho interação molecular. Peraí, deixa eu fechar a porta aqui porque tá meio. Eu tenho interação molecular no sólido, eu tenho interação molecular no líquido. No gás, a gente considera que não, sobretudo se o gás é ideal. Tá? A dilatação e a compressão para um gás é absurda, né? A ponto de você conseguir, por exemplo, colocar todo o gás que está numa, sei lá, num recipiente como uma sala, você pode colocar numa garrafa. Só que isso vai ter um custo. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá, peraí.
Peraí. Então, voltando. O que acontece? Eu posso pegar a quantidade enorme de um gás que está numa sala e colocar dentro de uma garrafa. Só que isso tem um custo, o aumento de pressão. Então a gente vai perceber que a dilatação e a compressão de um gás vão causar alterações em outras variáveis, tá? Do ponto de vista molecular, como é que a gente explica a pressão de um gás? Pela força que as moléculas exercem na parede do recipiente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, vou mostrar para vocês um negocinho aqui do simulador, para a gente fazer umas reflexões aqui. Tá? Então, assim, na teoria cinética de gás, que a gente vai discutir daqui a pouco, as moléculas andam. Como elas andam, elas batem nas paredes. Ao bater na parede, ela exerce uma força. Essa força que causa pressão. Tá? As moléculas sofrem colisões entre si. Mas a pressão do gás, ela é decorrente das colisões nas paredes. Tudo bem? Beleza. Outra questão que tem a ver com o desprendimento, que o Arthur falou aqui no chat, é a difusão. Difundir o gás é o espalhamento das moléculas, que é um processo passivo. É um processo passivo. Né? Vocês estudam até difusão lá na parte de biologia, como uma das maneiras de transporte passivo. Né? A coisa vai indo, simplesmente vai indo e acaba fundo, né? Como diz o ditado. Tá? Facilidade com que as moléculas de um gás se dispersam em outro meio gasoso. Tá? A gente vai falar no final da teoria de uma lei que fala sobre difusão, que é a lei de Graham. Tá? Que é uma partezinha que não cai muito, mas eu vou citar. Beleza? Até aqui tranquilo, gente? A aula é bem assim de conversa mesmo, tá? Não, por enquanto não vai ter muita conta. Podem tirar print aqui se vocês quiserem, por favor. Aqui. Beleza. Peraí, opa, pronto. Tá aqui. Teoria cinética dos gases. Basicamente, a teoria cinética dos gases enxerga os gases como partículas puntiformes, tá? Ao considerar esses gases como partículas puntiformes, eles estão dizendo basicamente o seguinte, olha, não importa muito qual é o tipo de gás. O que importa na teoria cinética dos gases é a massa da partícula. Tipo assim, como as partículas não interagem, não interessa se a molécula é polar, apolar, se é orgânica, não importa. É uma molécula, eu vou enxergá-la como uma bolotinha. O que vai interferir no comportamento dessa bolotinha? A massa e a velocidade, só. Acabou. Então, a partir do momento que você considera isso, você torna o estudo dos gases um estudo mais físico do que químico. Não sei se vocês imaginam essa situação. Né? Porque eu não quero saber se é amônia. Eu não quero saber se é O2. Eu não quero saber se é metano. O que importa para mim é a massa da partícula e a velocidade. Porque aí vamos lembrar, né, lá da física. Peraí, aqui. Vamos lembrar lá da física o seguinte, que a energia cinética de uma partícula é mv² sobre 2. Então, se eu considero que o gás é uma partícula, o que interessa para mim é a massa e a velocidade. Né? Vamos lembrar também uma outra grandeza da física, que tem a ver com massa e velocidade, que é a quantidade de movimento, que é calculada por m vezes v. Né? Só que no caso da energia cinética, isso aqui é uma grandeza escalar. Tá? Tantos joules. Aqui é uma grandeza vetorial. Então, na física, você imagina o seguinte para entender um gás. Cada partícula dessa está andando dentro de um sistema. Então, você vai calcular a colisão aqui dentro, você vai calcular a energia de cada partícula aqui dentro. Vira um problema de física. Por isso, cai mais em física. Né? A gente vai estudar gases em 2 momentos. Tá? Lá na física, a gente vai estudar quando for estudar termodinâmica. Máquina térmica, motor a combustão, refrigerador. Aí eu vou voltar a falar de gás. E aí vocês vão ver que o que eu vou falar de gás são outras coisas. Então, tipo, a gente vai dar uma perspectiva aqui e a complementação ali na parte da física. Tá, ó. Então,
Como as partículas são muito pequenas, eu vou considerar o volume dela muito pequeno em relação ao volume do sistema. Né? Quando eu falo volume ocupado pelo gás, eu estou falando, olha, o volume do sistema. Tá? Então, as partículas são como pontinhos andando aqui. Chocam-se elasticamente. Quando a gente for estudar colisões lá na física... Peraí, Carol. Carol entrando aqui de novo. Oi, Carol, desculpa. Agora que eu te vi aqui. Então, ó, chocam-se elasticamente. O que isso quer dizer? Você não vai ter perda de energia nas colisões. Para quem lembra deste tópico de colisão elástica, sabe que isso é ideal. Quando duas partículas colidem, é claro que vai ter perda de energia. Né? Ok? Então, beleza. Só que aqui eu vou desconsiderar isso. Né? Colisões perfeitas. Tá? Estão em constante e desordenado movimento. Tranquilo. Constante e desordenado movimento aleatório. Não estão sujeitas a forças de atração e repulsão. Então, basicamente, é assim que vai ser o nosso gás. Tudo bem? Até aqui, tranquilo? O nosso problema aqui é o seguinte, qualquer coisa vocês me interrompam, por favor. Peraí. Como é que a gente, quando você vai estudar um gás, como é que a gente coleta informações das moléculas? Você não consegue calcular a velocidade de uma molécula, 2, 3. Não dá, não tem como. Como que você vai calcular a quantidade de movimento de uma molécula? Ou quando ela bate no recipiente, a força que ela faz? Não dá. A gente consegue coletar alguns dados macroscópicos. Eu vou lá e meço. Eu faço medidas. Quando eu faço medidas, essas medidas me dão algumas informações do que está acontecendo dentro do sistema. Tá? Então, eu vou passar aqui para o próximo slide. Aqui, opa. Aqui. Vamos falar de pressão. Pressão. Bom, quando a gente fala em pressão, volume e temperatura, essa tríade, né, para um gás, ela é fundamental. Você não consegue fazer nada com gás se você não tiver essas três informações. PVT, tá? Essas PVTs são chamadas de maneira genérica de variáveis de estado. Pressão, volume e temperatura. Variável porque varia, óbvio, ponto. De estado, porque a partir do momento que você conhece essas variáveis, você conhece o estado do gás. O gás tem uma condição. Então você fala assim, olha, o gás está numa pressão de 1 atm, temperatura 30 graus e ocupa um volume de 20 litros. Pronto, você deu um estado do gás. A partir desse estado, eu consigo calcular uma porrada de coisa. Por exemplo, a gente vai aprender lá na física que quando você conhece o estado de um gás, PVT, você conhece a energia interna dele. E aí, quando um gás é aquecido ou resfriado, essa energia varia. Então, você começa a ter toda uma consequência por trás deste gás. Tá? Bom, eu não vou falar muito da questão da pressão. O que eu tenho que chamar a atenção de vocês em relação à pressão? Quando eu meço a pressão de um gás, eu estou medindo a intensidade com que as moléculas batem no recipiente. Ponto. Só que pressão é uma das grandezas que tem um monte de unidade diferente. Né? Aqui a gente tem uma... Opa, peraí, caiu minha caneta aqui. Aqui a gente tem uma lista de 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Meu Deus, tá? Bom, sistema internacional. Tá aqui, ó. Newton por metro quadrado, tá? Aquilo que eu chamo de Pascal na verdade, no SI, né? A unidade Newton metro quadrado. Tá? Tem até um memezinho na internet, né? Eles mostram um desenho do Isaac Newton em cima de um quadradinho. Em pé, assim, como se fosse um piso quadrado, né? E de 1 metro por 1 metro, assim. Aí pergunta, o que é isso aqui? É o Pascal. Aí aparece a fotinho do Pascal. Aquelas coisas de meme de nerd. Tá? Essa é a unidade do sistema internacional. A química não usa muito ela, não, tá? A química não usa muito ela. A física usa. A física usa bastante.
A química gosta muito do ATM, né? O ATM é uma medida arbitrária de pressão. Arbitrária. Por quê? É o valor exercido pela pressão da atmosfera ao nível do mar. Tá? Ah, mas quanto vale isso? Olha, vale uma atmosfera. Né? A partir do momento que você determina que aquele ponto vale uma atmosfera, todos os pontos que você tem acima dele vão ter menor pressão. Né? Vamos lembrar que à medida que você sobe, a atmosfera sobre você diminui. Então, nas alturas, vamos colocar dessa maneira, a pressão é menor. Basicamente é isso que eu estou dizendo. Tá? A pressão que a gente também usa com uma certa frequência na química é o milímetro de mercúrio. Milímetro de mercúrio. O milímetro de mercúrio também é uma medida arbitrária. Né? O que significa dizer que a pressão está sendo medida em milímetro de mercúrio? Uma das formas de você medir pressão é pensar na seguinte situação. Imaginem um tubo cheio de mercúrio, tá bom? Esse tubo cheio de mercúrio tem aqui a parte mais baixinha dele, ó, onde o cara tá com a mão, tá? E esse ponto mais baixo no tubo de mercúrio sofre uma pressão devido ao mercúrio, devido à coluna de mercúrio. Esta pressão aqui, ela é proporcional à altura da coluna. Tipo, quanto maior a altura da coluna de mercúrio que você tem ali, maior vai ser a pressão aqui embaixo. Né? Eu não sei se vocês lembram da física. Como é que eu calculo a pressão hidrostática de um líquido? A pressão hidrostática de um líquido é dada pela lei de Stevin. É a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna. Então, o que se sabe? E aí depois a gente discute em mais detalhes isso. Que quando a pressão atmosférica é igual a 1, a pressão hidrostática exercida por uma coluna de mercúrio, ela é equivalente a 76 centímetros. Ou 760 milímetros. Que a gente usa mais, né? Milímetro nesse caso, porque fica mais confortável de trabalhar com o número. Tá? Quem constata isso foi o Torricelli. Por isso, ele ganha o apelido, a unidade ganha o nome de Thor, de T-O-R-R. Tá? Então, o milímetro de mercúrio é uma unidade comparativa. Você pode expressar isso em água também, né? Não sei se vocês lembram da física, que essa pressão atmosférica aqui, ó, se for relacionada a uma coluna de água, você tem 10 metros de altura. Né? Se eu fosse medir a pressão de 1 atm e expressá-la em termos da coluna de água, eu tenho ali 10 metros. Tá bom? Beleza, gente? Até aqui tranquilo. E aqui você tem o quanto vale uma atmosfera em Pascal. A gente coloca 10 a quinta, né? Então eu vou colocar só aqui, ó, só para a gente fechar aqui, ó, que é igual a 10 a quinta Newton por metro quadrado. Tá? Os exercícios usam, lá na física, usam em 10 a quinta Pascal. Beleza? Bom, pressão é isso. A discussão mais complicadinha é a questão da temperatura, tá? Vocês vão perceber daqui a pouco. Tá? Se vocês quiserem tirar print aqui do slide, fiquem à vontade. Aqui. Volume não tem muito o que discutir, gente. Volume tem a ver com o espaço ocupado pelo gás, né? A única coisa que você precisa tomar cuidado e não esquecer, porque nos exercícios isso vai ser exigido um pouquinho, é lembrar que quando você tem um recipiente com gás, o volume do gás é o volume todo do recipiente. Todo, tá? Pode ser que você tenha lá dentro uma mistura de gases. Vamos imaginar que você tem um frasco contendo nitrogênio. Peraí, deixa eu ver. Ah, tá, pensei que tivesse alguém tentando entrar aqui. Vamos imaginar que você tem um recipiente contendo nitrogênio e oxigênio.
Tá? O recipiente tem 10 litros. Qual é o volume de nitrogênio lá dentro? 10. Qual é o volume do oxigênio lá dentro? 10. Eles estão espalhados, os dois ocupando os 10 litros, misturados. Tá? No sistema internacional metro cúbico, a gente gosta do litro na química, né? Então, lembrar que 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. A 1.000 litros. Tá aí. Beleza? A temperatura. A temperatura tem uma questãozinha aqui que a gente precisa falar. Até porque isso vai ser usado na química também. Tá? Na química. Quando a gente fala em temperatura, a gente está tentando expressar uma coisa muito difícil de medir. Por quê? Porque a temperatura está relacionada com agitação. Né? É bem verdade que a escala que relaciona a temperatura com agitação é a escala Kelvin. A escala Celsius, ela é uma escala empírica, né? Tipo, o que eu chamo de empírica? Você atribui um valor de 0 a uma coisa, que é o ponto de fusão do gelo. 0 graus Celsius. Né? A Fahrenheit também é uma escala desse tipo. A escala Kelvin, a gente costuma dizer que ela é uma escala teórica. Porque ela parte da premissa de que toda molécula tem uma agitação. Porém, deve existir uma situação em que a molécula para, literalmente para. Esse ponto seria o zero. Quer dizer, não existe... O que a escala Kelvin ela vem para mostrar para a gente, né, para a ciência, que temperatura não é uma coisa que pode diminuir para sempre. Existe um mínimo de temperatura, né? O número 0 Kelvin, ele indica, quando você fala que a escala de Kelvin não tem negativo, o que você está dizendo é, não existe, você não consegue diminuir indefinidamente a agitação de uma molécula. Porque existe um zero, tá? Isso é uma questão muito importante. Uma outra questão, e essa eu acho que é a mais importante, é o conceito estatístico de temperatura, tá? Então, eu vou fazer uma coisa aqui, rapidamente. Aqui, ó. Agora que eu voltei a gravar, pronto. Então, e aí? Por que o movimento das partículas é retilíneo? Em que condições a física prevê movimento retilíneo? Vamos ser mais específico ainda, vai. Movimento retilíneo e uniforme. Quando a força resultante é zero. Faz sentido isso? A gente está considerando isso? Faz sentido? Olha lá, resultante zero, está aparecendo aqui. Faz sentido? Faz. Por quê? As moléculas não interagem. Elas não têm interações entre si, né? A massa delas é tão pequenininha que o campo gravitacional meio que não atrai, do ponto de vista molecular. Então você tem uma situação aqui que a molécula está a esmo, tá? Agora eu vou aumentar a temperatura, tá? Ó, a pressão está aqui, 5,7 atm, ou 573 kPa, tá? Tá em 2 unidades. Beleza. Agora eu vou aumentar a temps. Ó a pressão. Já subiu. Qual a explicação molecular para isso? Por que quando eu aumento a temperatura, a pressão tende a subir? Explicação molecular, tá? Para pensar assim, ó. A pressão decorre das colisões, não é? Quando você aumentou a temperatura, quando você deu calor para o sistema, né? Melhor dizendo. Olha lá, exatamente. Olha lá. Exatamente. Boa, P. Se eu aumento a temperatura... Aqui a gente jogou calor. Então, ó. Aumentei a temperatura. Ó a temperatura. Já está 1.300 Kelvin, 1.400 Kelvin. Você tá aumentando a energia das moléculas. Então, ó, temperatura tem a ver com energia de molécula. Ó, vamos colocar em graus Celsius. Aumentei a velocidade, as moléculas colidem mais. Tudo bem? Tá. Beleza. Agora, eu vou fazer uma outra coisa.
Eu vou falar uma frase para vocês e vocês vão me dizer se ela é verdadeira ou falsa. Quando a substância... Vamos imaginar duas substâncias diferentes. Dois gases diferentes, tá? E esses dois gases estão na mesma temperatura, beleza? Se os dois gases estão na mesma temperatura, eu posso afirmar que as moléculas estão com a mesma velocidade? O que vocês acham? Dois gases, mesma temperatura, as moléculas dos gases estão com a mesma velocidade? Deixa eu ver aqui. Não, falso, não. Não, falso, não. Não, falso, não. Por quê? Temperatura não mede velocidade? A minha pergunta foi justamente por isso, né? Porque se temperatura mede velocidade, isso é verdadeiro. Se temperatura não mede velocidade, isso é falso. Então, o que vocês estão me dizendo é que a temperatura não mede velocidade. É isso? Estou tentando conduzir o raciocínio. O que vocês acham? Temperatura mede ou não a velocidade? E se a temperatura não mede velocidade, ela mede o quê? E agora? Agitação. E agitação tem... Que unidade é agitação? Agitons. Qual é a unidade de agitação que você se refere? Vamos tentar ser específico. A gente precisa chegar nesse conceito, tá? Ele é bem difícil. Então, ó, é verdade, tá? Temperatura não mede velocidade. Vocês estão certos. Temperatura mede, como disse aqui, agitação. Mas essa agitação é dada em quê? Pensa, gente, pensa. Pensa. Uma pessoa que é agitada, ela tem o quê? Joule. Ela está agitada. É energia cinética. A temperatura mede energia cinética. Ela está associada com energia cinética. E eu vou provar para vocês isso. Olha só. Eu vou colocar aqui dentro do recipiente moléculas mais leves. Presta atenção no padrão de agitação das moléculas. Você vai comparar o padrão de agitação das moléculas, ok? Olha lá, os caras estão na mesma temperatura, gente. Percebeu que a agitação é diferente? Porque você tem a energia igual a mv quadrado. mv quadrado. O que isso quer dizer? Se a molécula é mais leve, em termos de massa, ela vai se deslocar com uma velocidade maior. Percebe como a coisa é diferente? Tá? Ficou claro isso, gente? Percebe também que quando eu botei mais molécula ali, a pressão subiu, né? Quer ver? Ó, vou tirar a molécula. Tirei molécula. Coloca a molécula. Tira a molécula. Olha a pressão mudando, tá vendo? Ó. Então, lembra do PV igual a nRT? Que a pressão é proporcional ao número de mols, ó. Se eu dobrar, pum. Põe mais, pum. 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 Tá? Beleza? Não. Olha que boa pergunta, ó. Perguntinha. Dan, a energia de 1 mol quanto 2 mol serão iguais? Não, porque pensa assim. Qual é o problema, né? Como é que você vai medir a energia de uma molécula? Como que você vai medir a energia de uma molécula? Não tem como. Você mede a energia de um sistema. Então, o que a gente vai perceber é que nos gases, por exemplo, a energia interna do gás ela é proporcional ao número de mols. Então, se lá dentro tem mais partículas andando, aquele sistema como um todo tem mais energia interna, tá? Tanto é que na fórmula de energia interna, não sei se você lembra, é 3 meios de nRT. 3 meios de nRT, que é o número de mols e a temperatura. Né? Então, quer dizer, quanto mais mols, mais energia interna. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética, maior a energia interna. Sacou a ideia?
Beleza. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Deixa eu ver se aqui tem. Não, acho que era... eu preciso que vocês olhem uma coisa agora. Então, só resumindo, né? O que a gente aprendeu olhando para essa animaçãozinha simples, bem simples, mas bem genial, né? Bom, primeiro, temperatura não mede velocidade, não. Temperatura mede energia cinética, tá? É uma energia associada ao movimento. Claro que a energia cinética depende da temperatura, mas não só dela, tá? Agora veja um problema sério. Olha para essas moléculas todas. A temperatura ali é 957 graus Celsius, ok? Elas têm uma energia cinética, cada uma delas. Vocês acham que a energia cinética das partículas, uma a uma, é igual? Sim ou não? Será que todas as partículas têm a mesma energia cinética? E aí, passa ou repassa, vamos lá. Será que todas as partículas, uma a uma, possuem a mesma energia cinética? Uma coisa vocês estão vendo aqui, eu sei que a gente pode afirmar, tá? Categoricamente. Elas têm a mesma massa. Ó, só tem aquela bolotinha. Então a massa é igual. Vocês estão percebendo que elas não têm a mesma velocidade? Todas elas não têm a mesma velocidade. Você tem ali algumas com velocidade maior e outras com velocidade menor. Percebem isso? Então, o que a gente vai descobrir, na verdade, é que a temperatura ela mede a energia cinética média do sistema. Porque dentro de um sistema, as moléculas não têm todas a mesma quantidade de energia. Ó, tem umas bem rápidas, ó, tem umas mais lentinhas. Aí a lentinha, de repente, fica rápida porque bateu numa outra que fica lenta. Né? Elas vão sabe o que a gente costuma dizer aqui? Elas vão trocando quantidade de movimento. O que está acontecendo aí é uma grande troca de quantidade de movimento. Pá, 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 vai transferindo quantidade de movimento, vai transferindo quantidade de movimento, uma para outra. E a coisa fica ali, tá? Por que eu estou contando isso para vocês? Bom, por hora eu vou fechar essa tela aqui, para a gente voltar para o slide, para eu falar um pouquinho do conceito estatístico de temperatura, porque isso é importante tanto na física como na química, tá? Na parte de cinética. Quando você entender isso, você vai entender o conceito de energia de ativação de verdade, lá na cinética, tá? Espera só um pouquinho. Pronto, voltamos. Eu preciso agora que vocês façam uma abstração, tentar um exercício de abstração. Vocês vão olhar para esse gráfico e vão imaginar o que vocês acabaram de assistir na animação. Lá dentro do sistema, você tem molécula com tudo quanto é tipo de velocidade. Então, o que a gente faz? A gente faz uma distribuição estatística das velocidades das moléculas, como se fosse uma distribuição estatística de nota de vestibular. Né? Imagina que você pegue qualquer vestibular aí, desses grandes, e pegue todas as notas dos alunos e construa um gráfico. Aqui eu estou fazendo diferente. Eu estou pegando as moléculas que vocês estavam vendo lá dentro e estou construindo o gráfico por velocidade. Por velocidade. Então, vamos abrir aqui, rapidão. Ó. Vamos nos concentrar em uma curva, tá? Vamos pegar essa curva azul aqui, ó. Essa curva azul refere-se a moléculas que estão numa temperatura de 600, eu não sei se isso aqui é 600 Kelvin, 600 Celsius, tá? Eu não sei o que é isso, na verdade esses números não estão condizentes com a... não, estão condizentes sim, isso aqui é uma temperatura de provavelmente 600 Kelvin, tá? É uma temperatura bem alta. Dan, como é que você sabe que esse gráfico é a temperatura de 600? Se, por exemplo, se você não tivesse a correspondência de cor, como é que você saberia? Eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Esse gráfico, ele tem a forma de um sino, tá vendo? O que ele revela para a gente? Nesse eixo Y, você tem número de moléculas. E no eixo X, você tem velocidade. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui ó, no gráfico, eu vou... Que informação eu tenho dele? Olha, que aproximadamente ali dentro
500 moléculas têm a velocidade de 1.200 metros por segundo. Tá? Vamos pegar um outro ponto, vai. Aqui, ó. Esse ponto está dizendo para mim que aproximadamente umas 1.100, 1.200 moléculas têm velocidade de 800. Vamos pegar um outro ponto. Aqui, ó. Esse ponto está dizendo para mim que aproximadamente umas 250 moléculas, 200 moléculas, têm velocidade de 200. Estão imaginando aquele gráfico agora? Aquele vídeo, aquela animação, aquele gráfico mostra que, aquela animação mostra que dentro de uma população de moléculas, você tem molécula de tudo quanto é tipo. Tem molécula muito rápida, tem molécula muito lenta, mas tem moléculas com velocidades variadas. E a gente percebe uma coisa muito curiosa. Aí eu vou chamar a atenção de vocês. O gráfico de distribuição, esse gráfico chama-se gráfico de distribuição de Boltzmann. Esse gráfico aqui, ele se revela em muitas coisas que acontecem na natureza, gente. Muitos processos que ocorrem, inclusive muitos processos à nossa volta. Se a gente pegasse as notas de vestibular e olhasse para elas, todas elas têm esse padrão. A distribuição. Quer dizer, o que isso quer dizer, né? Pouca gente vai muito mal, pouca gente vai muito bem, e a média vai médio. A maioria vai na média. Entende? O que diferencia, por exemplo, no vestibular, uma curva para outra? Aonde está esse sino? Por exemplo, o Enem, até o ano passado, ele tinha mais ou menos esse perfil. Você tinha uma galera enorme fazendo uma nota bem baixinha. Não sei se vocês perceberam que esse ano a nota do Enem subiu. Em média, a curva ficou assim, ó. Você teve menos gente que tirou uma nota média mais alta. Então, para você conseguir passar, você tinha que estar para cá, ó, né? Para você, quanto mais concorrido é o curso, mais para cá você tem que estar. Você tem que fazer parte de um grupo seleto, né? No caso das moléculas, percebe como isso é estatística? É muito curioso a gente perceber que na natureza vários fenômenos se mostram desta forma. Até a distribuição de dados de maneira geral, tá? Beleza. Esse gráfico, então, responde esta pergunta. Por que não é possível medir a temperatura de uma única molécula? Porque a temperatura é um conceito estatístico. Você não pode pegar um acontecimento e dizer que aquilo é uma realidade, né? Eu tenho que olhar para um sistema de uma forma global, né? Então eu consigo medir a temperatura de uma substância. Por exemplo, se eu pegasse, imagina que você pega um copo com água e põe um termômetro ali. Você mede a temperatura. Você mede. O termômetro vai medir essa temperatura. Se você pegar uma molécula de água, pudesse pegar uma molécula de água, você não consegue medir a temperatura, porque ele é um conceito estatístico, tá bom? Ficou claro essa questão de por que o gráfico é assim, ó? Por que o gráfico é assim? Esse sino. Beleza. Então, outra coisa que eu queria contar ainda sobre o gráfico. Percebe que quando abaixamos a temperatura, duas coisas ocorrem com a curva. Primeiro, ela se desloca para a esquerda, né? O que significa ela se deslocar para a esquerda? Que as moléculas agora, em média, a maioria das moléculas tem uma velocidade menor do que antes, ó. Tá? Outra coisa que a gente percebe, isso é mais difícil de perceber, tá? Que eu vou te contar agora. É que quando se abaixa a temperatura, as moléculas começam a se comportar mais parecidas. Porque, veja, antes, o que eu chamava de maioria de moléculas? Era mais ou menos umas 1.250, certo? Quando se abaixa a temperatura, o que você passa a chamar de maioria de moléculas? Quase todas. Se eu abaixar mais a temperatura, eu consigo ter quase todas as moléculas se comportando do mesmo jeito. Quer dizer, o que isso vai mostrando? Que quanto maior a temperatura, mais caótico é o sistema. Mais desorganizado é o sistema. Está cada um fazendo uma coisa diferente ali. Está cada um se comportando de um jeito ali. E isso é o conceito de entropia.
mostrado, né? Aquela ideia de que os gases começam a se comportar de maneira muito estranha quando a energia do sistema é muito alta. Tudo bem até aqui, gente? Beleza? Perguntas? Ok. Quando a gente for estudar a energia de ativação lá na química, a gente vai voltar a falar desse gráfico, tá? Ele vai aparecer de novo na nossa frente aqui. Beleza. Vou passar. Bom, agora a gente entra no segundo bloco da coisa, né? O conceito de transformação no gás. O que é transformar um gás? É mudar as variáveis. A gente viu ali na animação que quando você mexe na temperatura, quando você dá calor para o gás, a temperatura aumenta e a pressão começa a aumentar também. Eu posso experimentar uma série de processos variando alguma coisa no gás. Eu posso experimentar um processo de variar a temperatura, eu posso experimentar um processo de variar a pressão, variar o volume. O que a gente observa na prática é que quando você varia uma variável, é estranho falar isso, quando você varia uma variável, pelo menos outra também muda. Ah, variou a temperatura? Pelo menos a pressão muda. Variou o volume? Pelo menos uma outra muda. Isso quando não mudam as duas, tá? E essa percepção, ela foi sendo estabelecida, vamos dizer assim, em vários momentos diferentes, né? Então a gente vai falar um pouquinho de leis físicas de transformação. As leis físicas, elas são três especiais, né? A lei da isotérmica, da isobárica e da isométrica. A partir dessas três leis, que são casos especiais, a gente consegue chegar numa lei geral, que é o tal do Pivot-Pivotó. Então, a gente vai mostrar lei a lei, vamos entender um pouco o significado dela, para depois chegar no Pivot-Pivotó. Beleza? Vamos lá. Tuf. Transformação isotérmica. A transformação isotérmica é uma transformação especial por quê? Eu vou pegar um gás, deixa eu colocar aqui a figurinha. Aqui está o resumo da transformação isotérmica, tá? Eu tenho aqui uma seringa que nós vamos supor esteja numa temperatura constante. Então, o gás que está lá dentro está preso numa temperatura constante. Aí, essa seringa, o gás que está aqui dentro, ele está submetido a uma pressão P. Então, eu estou apertando o gás com uma pressão qualquer, tá? Quando você aperta um êmbolo com uma pressão P, você submete o gás a essa pressão. Então, o gás está comprimido com a pressão P ali dentro. E nessa condição, ele ocupa um volume de 8 ml. Ah, então uma pressão P faz o gás ocupar 8 ml. Tá bom. Isso é um estado do gás. Então, ele está numa temperatura, ele está numa pressão e ocupa um certo volume por causa disso. Aí, o que eu faço? Eu mudo esse gás. Eu mantenho a temperatura T, porém eu dobro a pressão. Ao dobrar a pressão, eu percebo que o volume cai à metade do inicial. Cai à metade do inicial. Então, eu tenho um comportamento de função aqui, gente. De função. Um comportamento, um comportamento uma funçãozinha bem simples, não é uma função de tipo polinomial, aquelas equações de loucas da física. É uma função do tipo inversamente proporcional. Né? Quando uma função. E aí a gente vai trabalhar basicamente com essas duas situações, né? Diretamente e inversamente proporcional. Vale lembrar o seguinte, tá, gente? Uma coisa muito importante, porque senão eu preciso puxar o link do começo da aula. A gente está trabalhando com gás ideal, não é? Gás ideal não existe. Se o gás ideal não existe, como é que eu consigo chegar nesse resultado? Porque em laboratório, eu consigo pegar um gás real e aproximar ele da condição ideal. Tipo, ele se comporta como ideal. Em algumas condições de laboratório, eu faço isso. Depois eu conto para vocês quais são, tá? Não precisa saber isso agora. Então, eu vou partir da premissa de que esse experimento é feito com gás muito próximo do ideal, tá? Quando você faz o experimento com gás real, tem uma coisa que continua acontecendo. Eu aumento a pressão, o volume diminui. Mas no gás real,
não é essa coisa inversa bonitinha. Às vezes você dobra a pressão e o volume não cai a metade, ele cai menos. Isso acontece num gás real. No gás ideal, não. Tá? O gás ideal é isso que vocês estão vendo aqui na tela. Bom, consequência imediata desse comportamento. Está aqui. Isso aqui é o gráfico que ilustra o comportamento do gás nesse processo. Tá? Cada ponto desse aqui, ó, é um par PV. 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 E a coisa anda por aí. Tá? Se você pegar o par PV e fizer a conta, o valor dá sempre o mesmo. Tá? Então, daqui a gente tira a primeira lei física dos gases. Essa lei ela tem uma condição, né? Qual é a condição? Gás mantido a mesma temperatura. Então, a lei diz assim, olha, se o gás estiver a uma temperatura constante, ao variarmos a sua pressão, o volume, a pressão varia de maneira inversamente proporcional. Tá? O volume vem no eixo X por quê, gente? Porque o volume é o que você controla. Você controla, você aumenta ou diminui o recipiente, como vocês estão vendo aqui. E aí a pressão aumenta, tá? Daqui a gente tira aquela fórmula que a gente trabalha no cursinho, né, nas aulas, que fala assim, olha, se o gás ele está num estado 1 e ele é elevado a um estado 2 por meio de um processo isotérmico, eu garanto que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. O PV povó. Né? A gente vai começar a montar o PV tipo povó. Tá? Esse aqui é o PV povó. Quando é que você pode usar PV povó? Quando o processo for isotérmico. Tá? Outra coisa que você tem que ficar atento nesse gráfico. Vocês têm que ficar atentos nesse gráfico. O que é estado inicial e final nesse processo? Bom, no desenho fica claro, né? Mas quando ele te dá um gráfico assim, ó, geralmente esse gráfico vem com uma setinha. Por exemplo, ele faz assim, ó. Deixa eu colocar o que ele faria. Ele põe assim, ó, sei lá, A, põe aqui B, aí ele faz assim, por exemplo, sei lá, vai. Ele faz isso, ó. Ele põe uma setinha, assim. Opa, vixe, ficou meio porquinho, mas tudo bem. Tá? Ó. Então, ele vai de A para B. Ele está no estado A, com uma pressão alta e um volume pequeno, e foi uma expansão. Ele fala assim, ó, o gás sofre uma expansão isotérmica. Ou, se ele for de B para A, né, compressão isotérmica. Expansão, compressão isotérmica. Tudo bem? Tranquilo isso, gente? A gente usa muito isso na termodinâmica, né? Porque quando o gás sofre uma compressão isotérmica, algumas coisas vão acontecer com ele, tá? A gente vai depois conta isso. Bom, isso aqui é a lei das isotérmicas, ok? Seguindo. Print. Printeira. Transformações isobáricas. Transformações isobáricas. As transformações isobáricas, gente, elas são mais difíceis da gente fazer em laboratório. Por quê? Porque é muito difícil você manter o gás com uma pressão constante. Tá? Na prática, qual seria o objeto que mais se adequaria a fazer um experimento desse tipo? Um balão. Um balão. Por exemplo, vamos imaginar uma situação para ver se vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Vamos imaginar que eu tenha na minha mão um balão, tá? Cheio de hélio. Vamos pegar o gás hélio. Eu estou ao nível do mar, tá? Esse balão tem um volume, certo? Se eu for do nível do mar até o Monte Everest, vamos imaginar que no Monte Everest esteja a mesma temperatura, vai? Que no nível do mar, o que não é verdade, mas tudo bem. Mas vamos supor que estivesse na mesma temperatura.
Se a temperatura ao nível do mar fosse igual à do Monte Everest, onde o balão ficaria maior? Ao nível do mar ou no Monte Everest? Essa pergunta é boa, hein? Já caiu na Unicamp, eu acho. No Monte Everest. Por quê? Verdade. Perfeito. No Monte Everest. Por que fica maior lá? Porque lá tem menos pressão para o gás, não tem? Então ele tende a expandir. Exato. E como tem menos pressão atmosférica, como a pressão atmosférica é menor, o gás consegue dar uma inflada. Porque ele está num balão. Porque ele está num balão. Então o balão ele é bom para fazer experimentos quando você quer que o gás se adapte. Tá bom? Então, o que a gente vai imaginar? Vamos imaginar que essa minha seringa ela é uma seringa ideal. O que é uma seringa ideal? É como se fosse um balão. Qualquer coisinha que você faça aqui dentro, ela já pode expandir. Não tem atrito. Vamos fazer de conta que a seringa não tem massa. Tá? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou botar um gás aqui dentro. Tá? Está ocupando aqui 4 ml. Beleza. E o gás está a 200 Kelvin. Tá bom, beleza. Aí eu vou pegar o gás e aumentar a temps dele. Vou aumentar a temperatura. Tá? Aumentei a temperatura. O volume aumentou. Você aqueceu o gás tende a se expandir. Tá? O que nós percebemos aqui é um comportamento bem curioso para o gás ideal. Para o gás ideal. Ao passo em que eu dobrei a temperatura, o volume também dobrou. Quer dizer, o volume e a temperatura estão andando juntos. Né? Um dobra, o outro dobra. Um triplica, o outro triplica. Você tem um perfil assim, ó. Isso aqui. Né? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, e aí a gente pode fazer uma interpretação molecular para isso, né? Vamos pensar assim. Dobrei a temperatura, dobrei a energia. Dobrei a energia. Ao dobrar a energia, a molécula precisou do dobro do espaço. Ela precisou do dobro do espaço. Curioso isso, né? Por que será? Você dobra a energia, a molécula quer ocupar o dobro do espaço. É claro que ela consegue fazer isso quando a pressão é constante. Se você, por exemplo, se você ficasse segurando o êmbolo, aí o volume seria constante. Aqui nós deixamos o êmbolo livre. Então ele dobrou o tamanho, tá? Olha que coisa linda, mais cheia de graça. Presta atenção. O que a gente acabou de descobrir é que eu consigo transformar calor em movimento. Fala assim não. Porque pensa, para você aquecer o gás, você não teve que dar calor para ele? O que o gás fez? Andou. O gás andou. Está aqui o princípio de funcionamento de um motor termodinâmico. Você imagina como essa descoberta ela foi importante, uma coisa tão bobinha para nós. Se você esquentar um gás, ele pode movimentar um pistão. Basicamente é o motor. Basicamente o motor faz isso. Tá? Beleza? Então isso aqui tem uma relação enorme com o conceito de trabalho de gás, que na termodinâmica é um assunto super importante. Tá? O que a matemática linda nos ensina? Que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a relação entre elas é constante, né? A divisão entre elas é constante, tá bom? Então, traduzindo isso num gráfico, a gente tem isso, ó. Tá? Aqui são outros dados, porque eu peguei um outro gráfico, tá? Não é exatamente o gráfico que vocês estão vendo, com os dados que vocês estão vendo aqui, tá? Mas nota, essa situação ela mantém indefinida para qualquer tipo de gás, tá? Uma coisa que vai nos perturbar um pouquinho aqui é o seguinte. Esta reta... bom, primeiro, por que isso é uma reta, né? Isso é uma reta porque é uma função de primeiro grau, diretamente proporcional. Acho que é uma função afim, se não me engano, esse tipo de função, né? Você percebe que essa reta, ela tende ao zero, mas ela não vai ao zero. Ela tende ao zero. Por que eu digo que ela tende ao zero?
Porque ela, veja que se ela vai ao zero, acontece uma coisa meio estranha nesse gráfico. O que seria o ponto zero, esse ponto aqui no gráfico? O que seria a origem dele? Seria um sistema gasoso com temperatura zero, sem volume. Sem volume. E você fala assim, mas espera aí, como assim um gás sem volume? Não tem como. Então, isso aqui já mostra, já vai mostrando para você que temperatura não é uma coisa que você vai chegar onde você quiser, não. Tem um mínimo de temperatura. Tem um mínimo de temperatura. Esse gráfico não bate ali. Tá? Ah, mas qual que é esse mínimo? Vai ser o 0 Kelvin, que daqui a pouco a gente vai comentar. Tá? Esse gráfico não pode encostar aqui. Tá? No gráfico de temperatura por volume. Não teria sentido físico isso acontecer. A matemática prevê que isso pode acontecer tranquilo. Isso aqui seria o ponto 00, né, da matemática. Mas na física esse ponto não teria significado para nós. Tá? Bom, qual a consequência deste processo? Né? Aqui você teria uma transformação isobárica, tá? Pressão constante. Então percebe que se a transformação é isobárica, ela não aparece no gráfico, óbvio, porque ela é constante. Beleza? Qual a consequência dessa constatação? Que se um gás está no estado 1, que tem lá uma condição de 200 Kelvin, 4 ml e numa certa pressão, que eu não sei qual é, tá? Ele é levado a um estado 2 com a mesma pressão P, né? Estado 2 com a mesma pressão P. Esse estado 2 tem um volume P2 e vamos colocar aqui, ó, V1 e T1. V2 e T2. Tá certo? O que a lei garante pra gente? Que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Aqui é o Votó. Já tinha PV Povó, agora tem o Viti Votó. Tá aí. Tá? Tranquilo? Essa é a segunda lei. Podem printar para a gente pegar a terceira. A terceira vai ter uma coisa muito interessante. A gente vai descobrir a história do 0 Kelvin agora, finalmente. Tá? Por que o 0 Kelvin é menos 273,15? Tá? A gente vai fazer basicamente. E por que essa temperatura é teórica? A gente vai fazer essa discussãozinha também. Vamos lá. A transformação isométrica. A transformação isométrica, gente, é a mais fácil de se fazer. Mais fácil. Né? Você vai pegar um recipiente com volume fixo, preso, de tal maneira que o êmbolo não possa se mover, e vai confinar um gás lá dentro. Acabou. Tá? Aqui você tem um estado inicial. Deixa eu dar um zoom aqui. Você tem um estado inicial, 300 Kelvin, 50 kilopascal. Tá? 50 quilo é 10 a terceira pascal. Tá? Essa unidade na física é bem comum. Tá? Por que eles usam o quilopascal? O quilopascal, gente, é uma pressão da ordem de tipo 0,5 atm, isso aqui, ó. É 0,5 atm, tá? Você vê que aqui, ó, dá 100 kilopascal. Se você fizer a conta rápida, 100 kilopascal é 10 a quinta pascal. Isso aqui é 1 atm. Então ele foi de meio atm para 1 atm. Tá? Por que ele foi de meio para 1 atm? Porque a temperatura aumentou. A temperatura dobrou. Faz sentido, né? Faz sentido. Faz muito sentido. Eu dobro a agitação, você vai dobrar as colisões. Olha como o comportamento ele é muito matemático mesmo. Dobrei a energia do sistema, né? Coloquei calor ali a ponto de dobrar a energia média das moléculas de agitação. Consequentemente, as moléculas batem mais no recipiente, se chocam mais vezes no recipiente, acaba que o sistema responde com uma pressão 2 vezes maior. Tá? Bom, aqui a relação, de novo, né? Ó, o piti potó vai dar. Beleza? Tá aqui. Beleza? Aqui, gente, faz sentido imaginar esse gráfico indo para o zero. Do ponto de vista de matemático e físico. Por quê? Porque pelo seguinte,
Se você abaixar a temperatura a um certo valor, que seria o zero na nossa escala, certo? Não há mais pressão. Por que não há mais pressão? Alguém imagina? Falar que porque você resfriou a 0 graus o volume desapareceu é meio absurdo. Mas falar que porque você botou a zero absoluto, né? A pressão reduziu a zero, faz um certo sentido, né? Porque se a temperatura mede agitação, teoricamente, ao você abaixar a temperatura ao menor valor possível, significa que as moléculas não têm mais energia. Portanto, elas não teriam mais agitação. Tudo bem? Essa é uma situação que se coloca aqui. Tá? A gente vai discutir um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Beleza? Bom, consequência disso. Consequência. Se um gás é elevado de um estado 1, onde ele tem uma pressão P1 e uma temperatura T1, ele é levado para o estado 2, P2, T2. O que a gente está observando aqui é que P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2. Tá? Beleza? Essa seria a terceira transformação. O que a gente percebe em comum nas três transformações, né? Elas têm sempre uma ressalva. Alguma coisa tem que ser constante. Não dá para as três coisas variarem. Aí é uma outra situação que a gente vai discutir agora, né? Então, por isso que o PVT Pavotó, né, que a gente vai juntar, chama a equação geral das transformações. Porque ela serve para qualquer uma. Ela é uma generalização. Quer dizer, eu peguei casos particulares e vou perceber daqui a pouco que a partir dos particulares eu consigo generalizar. Bem legal, sem erros, tá? Tudo bem, gente, até aqui? Podem tirar print, tá? Olha lá. Bom, antes da gente falar do zero absoluto, eu vou mais um pouquinho mostrar algumas coisas para vocês, tá? Lá no simulador. Ah, não, eu vou fazer isso depois. Espera aí, vamos terminar isso aqui porque eu acho que é melhor fazer assim, nessa ordem. Ó. Por que o zero absoluto foi constatado primeiro na teoria? Né? A gente já chegou a valores de temperatura, né, em laboratório, em condições bem específicas, né, bem difíceis de você obter, a ordem de grandeza do tipo 10 a menos 6 do Kelvin, o milionésimo, tá? A gente não chegou ainda no zero, tá? O que sugere-se que na verdade, na prática, a molécula tem uma energia intrínseca. Vocês sabem o que significa essa palavra? Intrínseca. Não é uma energia que tipo você tira dela. Aquela você não tira. Por mais que você abaixe a temperatura, ela tem tá ligado? Um negócio que é dela. Por isso que é tão difícil você chegar no 0 Kelvin, tá? Ou provavelmente impossível, enfim, tá? A gente não sabe se a limitação é tecnológica. Bom, dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico, ele está em Kelvin, certo? Esse gráfico está em Kelvin. Como é que eu consigo provar que o 0 Kelvin é o 273 negativo, na Celsius? É simples. Os caras começaram a observar o comportamento de vários gases. Vários gases. Presta atenção uma coisa que louco isso, gente. Para você entender de onde veio o 273. Ó, aqui você tem uma curva de um gás. Olha só para a parte preenchida das retas primeiro, tá? O que os caras fizeram? Pegaram vários gases, colocaram esses gases numa condição ideal e foram fazer o gráfico PV para eles. PV, 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 PV. Então aqui você tem um gráfico PV para um gás cujo experimento foi feito numa baixa pressão. Tá? Ou seja, o cara começou lá com a temperatura, volume.
temperatura, volume, temperatura, volume, temperatura, volume. Tá. Esse aqui é um outro gás. É um outro gás. Esse gás ele tem um comportamento diferente. Ó. Numa dada temperatura, um dado volume. Dada temperatura, dado volume. Aí os caras começaram a pensar assim, peraí, todos esses gases não podem chegar a um volume zero. A gente sabe que eles não podem chegar a um volume zero. Mas se esse volume zero existisse, qual deveria ser a temperatura para isso? Então, pega-se um gráfico de volume e temperatura e faz uma coisa que a natureza não permite, que é zerar o volume. E a coisa curiosa é que todas as retas de gases convergem para o mesmo ponto. Quer dizer, se você extrapolasse para esse gás, qual seria o volume dele? Zero. Né? Qual seria a temperatura em que o volume é zero? Dá esse ponto. Se você pegar esse outro gás, a mesma coisa. Então, conclui-se, na verdade, que para qualquer sistema existe uma temperatura mínima. Né? E essa temperatura mínima é a temperatura que foi adotada como zero. Tá? A 0 Kelvin. Tá? Tanto no gráfico de pressão, que vocês estão vendo aqui, como no gráfico de volume. Então, o que a gente faz? A gente obriga isso aqui a acontecer. Ó. Tá. A gente obriga isso aqui a acontecer. E aí se pergunta assim, qual deve ser a temperatura em que isso acontece? O que foi surpreendente a descoberta? É que essa temperatura é a mesma para qualquer gás. Não importa qual seja o gás que você esteja fazendo, você imagina várias retas que convergem para um mesmo zero. Então você teria uma reta mais assim, uma reta mais assim, uma reta mais assim, mostrando que cada gás reage de um jeito com a temperatura. Porém, todos têm um volume zero teórico. Por isso a temperatura é chamada de teórica, tá bom? Deixa eu colocar aqui de volta, se alguém quiser printar. Tranquilo? Beleza. Let's continue. Aqui. Equação geral. Gente, na verdade, a equação geral ela decorre de uma, como o próprio nome diz, generalização. A ideia é a seguinte, olha, veja só, o que a gente sabe até agora? A gente sabe que se a temperatura for constante, então PV também é constante. Também sabemos que se a pressão for constante, então volume sobre temperatura também é. E sabemos, por fim, a última das situações, né, que se o volume do gás é constante, então P sobre T também é. P sobre T também é. A gente observando essas três contas, consegue concluir com uma certa facilidade que, se tudo isso é verdade, eu posso dizer que P vezes V dividido por T é constante, na verdade. Quer dizer, eu vou falar uma coisa que é meio idiota, não tem muito contexto, mas assim, tem alguma lei da natureza por trás disso? Ah, não diga, né? Não diga que tem uma lei da natureza. Mas é muito bonito você enxergar a natureza. Por quê? Você está dizendo que uma coisa está presa à outra. Você varia uma, pelo menos outra tem que variar para essa conta continuar igual. Tenta imaginar que esses números podem variar aleatoriamente. Se você mexer nesse, pelo menos algum deles tem que mudar também. Não dá para você variar uma coisa no gás. Tá? Isso é uma coisa que é bem interessante. Quer dizer, a gente está olhando, quando eu falo olhando, é olhando no sentido literal, porque você mede pressão, você mede volume e mede temperatura.
E ao medir esses números, que são uma coisa macro, você está enxergando uma coisa acontecendo lá dentro, tá? Que são as interações, as leis que regem, que depois a gente vai discutir lá na física, a termodinâmica, né? Por que isso acontece, né? Por que se eu esquento o gás ele aumenta? Por que isso acontece? Tá? A gente vai discutir um pouquinho depois isso, tá? Para a química, né? Para os exercícios de química do vestibular, você tem a equação do Pivot-Povetov. Quer dizer, considera agora, então, que um gás está num estado 1 e vai para o 2, beleza? Mas que ao ir de 1 para 2, ele varia tudo. Então, quer dizer, se essa conta é constante, então se essa conta é constante, quer dizer que no estado inicial é igual ao estado final. Tá bom? Beleza? Uma coisa bem importante, né, que a gente sempre cita, é o seguinte. Como você está trabalhando com igualdades, você pode usar, perdão, para pressão e volume, qualquer unidade que você queira. Qualquer. Pascal, Newton por metro quadrado, que é o Pascal, né? Milímetro de mercúrio, ATM, volume, metro cúbico, litro, ml. Só que a temperatura tem que ser em Kelvin, tá? Porque as transformações de pressão e temperatura, elas são proporcionais. Quando você faz a transformação de Celsius para, por exemplo, de milímetro de mercúrio para ATM, né? Por exemplo, 760 milímetros de mercúrio é 1 ATM. 2 ATM é o dobro. Então, como a transformação é proporcional, ok. No Kelvin para Celsius não é. Né? Por exemplo, quando eu dobro a temperatura em Celsius, eu não dobro em Kelvin. Então, precisa ser em Kelvin aqui, tá bom? Nada de Celsius. Tranquilo? Beleza? Tá quase acabando, tá, gente? Falei para vocês que a aula era bem curtinha. Então, não vou tomar muito sábado de vocês e nem o meu também, né? Óbvio. Tá? Vou trocar aqui, beleza? Bom, para a gente meio que encerrar a discussão, e depois eu vou lá no simulador rapidão, a equação de Clapeyron, na verdade, ela é um desdobramento disso aqui, ó. Ela é um desdobramento disso. Né? O Clapeyron, o que ele fez foi reunir os experimentos, porque esses experimentos aqui, gente, eles foram feitos independentemente. Né? Um foi feito pelo Boyle, o outro foi feito pelo Charles e o outro foi feito pelo Gay-Lussac. Né? São as leis de Boyle, que é a isotérmica, a lei de Charles e a lei de Gay-Lussac. Tá? O que o Clapeyron fez foi se perguntar, não, trabalhar em cima da seguinte coisa. Quanto vale essa constante? Quanto vale essa constante? E ele descobriu. Só que ao descobrir a constante, ao determinar a constante, né, não é descobrir, porque parece que a constante estava descoberta, né, a gente encontra um valor para a constante. E ao encontrar esse valor, ele percebe que existe uma outra variável que pode ser inserida nessa equação, que é o número de mols. E aí surge a equação de Clapeyron. Perdão. A equação de Clapeyron, ela é desdobramento disso, tá? O que o Clapeyron faz? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele fez o seguinte: imagina que você tenha um recipiente, tá? E aqui dentro você vai colocar N mols de gás. Tá? E esse gás, ele vai ser colocado numa condição de uma pressão qualquer, uma temperatura qualquer e um volume qualquer. Aqui vamos colocar uma tampinha só, né? Ó, colocar a tampinha, tá? Vamos colocar aqui umas moléculazinhas de gás. Toda vez que eu ponho gás, eu penso numa molécula azul, gente, é por causa do céu, é uma coisa besta, né? Tudo bem. Tá? É que é meio estranho pensar num gás vermelho, né? Você imagina se respirando um gás vermelho, Deus me livre. Enfim. Aí o que o Clapeyron fez, na verdade? Bom, vamos achar essa constante. Ele achou, bom, se é uma constante, vamos achá-la. O que ele fez, na verdade? Ele foi fazendo sucessivas experiências, variando-se o N. Então, olha, variando o número de mols, temos. Olha só.
Quando o número de mols é 1, a conta P vezes V sobre T dá um valor K. Tá? Esse valor K foi encontrado pelo Clapeyron. Dependendo das unidades, esse valor vai ter uma... Porque assim, percebe que o K, ele é uma conta. Ele é uma conta. Se eu estou dizendo que ele é uma conta, ele está sujeito a unidades. Portanto, dependendo da unidade que você usa na conta, você tem um valor diferente para ele. Tá? Dan, por que nos exercícios o cara não chama de K, ele chama de R? Porque K é a unidade de Kelvin, né? Ele tem medo que o aluno se confunda. Ele olha aquele K e fala, isso aqui é a temperatura, pum, e joga lá na temperatura. Então, por isso que os caras usam o R. Então, olha só, essa constante, ela vale 0,082, aproximadamente, tá? 0,082. Só que, se a pressão tiver em ATM, e se o volume tiver em litros. O número de mols é mol, né? Então não tem o que discutir. Tá? Por isso que a unidade desse número, ela é ATM vezes litro dividido por Kelvin mol. Kelvin mol. Então, para 1 mol, o valor é esse aqui. Tá? Aí, o que o Clapeyron fez? Aí, qual que é o problema disso? Lá na física, você não vai usar esse número. Você vai usar um outro número. 8,3 vezes... por quê? Porque aqui vai estar uma outra unidade, cara. Vai estar joule aqui, velho. Vai estar joule. Um negócio muito louco. Isso aqui dá uma bugada legal quando a gente vai lá na física, tá? Eu comento isso lá, prometo para vocês. Aí, o que o Clapeyron fez? Vamos colocar dobro de mols? Quando ele colocou o dobro de mols, ele percebeu que PV sobre T dava, na verdade, 2 vezes aquele valor. Foi aí que ele provou que de fato era constante esse número. Tá? Só que ele percebeu que ao mudar a quantidade de mols, o resultado da conta evolui na mesma proporção. E aí, eu vou voltar naquela situação que foi o Arthur que perguntou no começo da aula, sobre a questão da energia, né? O que foi que ele tinha... O que você tinha perguntado, Arthur? Você fez uma observação... Deixa eu voltar aqui no chat, cara. Puta. Peraí, cara. Você fez uma observação? Foi aqui, ó. Dan, a energia tanto de 1 mol quanto de 2 mols, ela é igual? Não. E a gente já vai percebendo isso. Essa questão de que tem mais gás, essa conta vai ficando maior. Né? Então é daqui que começa a aparecer o conceito de energia interna. Né? Existe uma coisa que mantém-se constante, mas o resultado da conta evolui na mesma proporção dos mols. Então, o que o Clapeyron faz? Ele generaliza. Ele diz assim, olha, para um sistema contendo N mols de um gás ideal, o produto PV dividido por T vai ser sempre igual a N vezes o R. Eis aqui a equação de Clapeyron. Tá? Ela é feita dessa forma. PV sobre T é igual a NR. Tá? Geralmente, por que os caras põem assim? Porque isso aqui ela é escrita melhor assim para quem vai trabalhar no ensino superior, com derivada, com integral, porque aí você vai variar a pressão um pouquinho, você faz a derivada da pressão, enfim. Para vocês, a memoreba fica mais fácil assim, ó, PV igual a NRT. PV igual a NRT. Ok? Faz muito sentido, né, cara? Faz muito sentido, cara. Eu me emociono tão fácil, gente. Puta merda. Eu me emociono tão fácil com as coisas da física. Ficou alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês gostariam de falar? Perguntas? Pode falar. About zero absoluto. Tell me.
Você quer que eu volte lá no slide? Posso até voltar, tá bom? Aí você faz a pergunta, peraí. Aqui. Talvez esse slide aqui, né? Ainda vou ligar o microfone que se eu for escrever vai demorar um pouquinho. Mas Imagino. Pode seria falar. tipo assim, o zero absoluto seria se eu conseguisse diminuir o volume no seu máximo, eu ia obter a temperatura menos 273? Perfectos. Ah, tá, é E só isso nessa então. condição, a pressão cairia a zero. Se você fizer isso com esse gráfico aqui, ó, Lu, que esse aqui é um gráfico, ó, aqui eu estou usando o gráfico de volume por temperatura, né? Então tá, se eu comprimisse o gás, abaixasse tanto a temperatura a ponto do volume dele desaparecer, a temperatura seria teórica, né? Mas nesse caso, se você pensasse nesse gráfico aqui, abaixando, 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 esse ponto aqui, que seria o zero Kelvin, ele seria o menos 273 na escala Celsius também, tá? É isso mesmo. Beleza? Quem mais? Peraí, deixa eu ver. Ah, tá, ok. Mais alguém? Mais alguma coisinha? Então, eu vou voltar lá. Para a gente encerrar a nossa aula, eu vou voltar no simulador para a gente fazer mais umas reflexões aqui, tá? Pronto. Prontinho, gente. Estamos aqui no simulador de novo para a gente encerrar a discussão, fazendo umas ilustraçõezinhas das leis que a gente acabou de citar. Então, aqui a gente tem aqui em cima um quadro que vai escolher o que você vai manter constante. Volume, temperatura, tá? Aqui você tem pressão, volume, pressão, temperatura, enfim. Eu coloquei aqui algumas partículas. Aqui você tem a medida de pressão e aqui você tem a medida de temperatura. Eu vou manter o volume constante. Vou manter o volume constante. Aqui. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu estou com a temperatura de 300 Kelvin. Eu vou dobrar essa temperatura. Ó, tá aqui tem Celsius, né? Ó. Então eu vou dobrar a temperatura. Vamos ver se eu consigo dobrar a temperatura. Nossa, demora, né, para dobrar. Não precisa ter tanto medo, Danilo, de dobrar a temperatura. Quase, vai. Quase dobrou. Tá aqui. Você vê que a pressão também dobrou, né? Ó. Não dobrou exatamente porque eu aumentei um pouquinho mais a temperatura, tá? Beleza? Você vê que a energia cinética das moléculas deu uma mudadinha, tá? Mas ó, aquilo que eu estava falando para vocês, ó, tem molécula bem devagar, ó, ela fica rápida. Ó, ficou devagar. Quase, ficou rápida. Vocês lembram aquele conceito de energia de ativação? Que não é todas as moléculas que têm condição de reagir? É disso que a gente fala, ó. Por exemplo, tem molécula aqui que está pronta para reagir, se tivesse uma reação. Agora, olha isso aqui, ó, essa lesminha aqui, ó. Você acha que vai reagir quando? Ó. Agora, deixa alguém bater nela para você ver, ó, como ela vai ficar rápida. Aqui ela ficou mais lenta. Vamos ver. Ai, vai, fica rápido. Olha, passou uma aqui voando, ó. Ó, ficou devagar. Vocês estão percebendo a ideia? Tá? Agora, deixa eu ver se eu consigo mexer no volume. Eu vou manter a temperatura constante. Vamos abaixar aqui. Ó, já não posso mais mexer na temperatura. Então agora eu vou mexer no volume. Ó, a pressão aumentou. Eu mantive a temperatura constante, né? Tá, ó. Isso aqui é uma, ó, compressão isotérmica. Então, ó, toma cuidado quando eu perguntar para vocês na aula de exercício. Quando eu comprimo um gás, ele esquenta? Sim ou não? Depende. Se a compressão for isotérmica, não. Ah, mas Dan, tem casos que o gás pode esquentar? Tem. Tem casos que se você fizer isso aqui com o gás, ó, ele esquenta. Como é que você consegue fazer ele não esquentar? Tem um jeito de fazer essa compressão para ele não esquentar, que depois eu conto para vocês lá na termodinâmica, tá? Beleza? Vamos dobrar o número de moléculas, vai. Ó, presta atenção agora o PVNRT acontecendo. PVNRT. Eu tenho uma temperatura de 601 kelvins com esta pressão aqui. E a temperatura está constante. Eu tenho aqui uma certa quantidade de moléculas, certo?
Vamos colocar mais molécula para ver o que acontece? Ó. Dobrei. Olha o que aconteceu quando eu dobrei as moléculas. A pressão dobrou, ó. Aqui era isso. Agora veio para cá. Ó. PVNRT, ó o N ali. Tá? Beleza? Agora, olha que interessante. Como o gás é ideal, não importa o tipo de molécula, não é mesmo? Então, já que não importa o tipo de molécula, vamos tirar esta daqui. Olha, guarda bem a pressão que ela está fazendo, hein? Olha a pressão. Tira. A temperatura... Opa, ela não pode manter-se constante quando o recipiente está vazio. Verdade, tem sentido, né? Opa! Olha o professor. Por que isso é verdade? Por que a temperatura não pode se manter constante quando o recipiente está vazio? Alguém poderia dizer? Por que a temperatura não pode estar constante quando o recipiente está vazio? Gente, porque não existe temperatura com recipiente vazio. Você vai medir a temperatura do quê? Temperatura não tem a ver com a agitação das moléculas? Se não tem molécula, não tem temperatura. Ah, Dan, peraí, então no vácuo não tem temperatura? Não. Não. No vácuo não tem temperatura. Não tem nada ali. Está agitando o que ali? Temperatura é um conceito, gente, associado à matéria. Só tem temperatura a matéria. Matéria. Você precisava estar vibrando. Né? É interessante pensar sobre isso, né? Tá? Então vamos fazer o seguinte: coloca lá os 50. Mantenha a temperatura constante. E guarda a pressão dele, olha lá. Agora eu vou colocar 50 leves. Pressão dobra. Agora eu tiro as 50 pesadas, ó. Olha o que acontece com a pressão. Percebe que não importa para o sistema? Tá aí uma boa pergunta, né? Olha, essa pergunta que veio aqui é bem genial. Qual seria a sensação térmica no vácuo? Cara, eu vou dizer que no vácuo você não vai chegar nem a ter sensação térmica porque você vai virar vapor na hora. Porque no vácuo não tem resistência. Não tem como as moléculas se agregarem no teu corpo. Você não tem. Você vai evaporar. A água vai evaporar, você vai ferver, literalmente. Você vai virar vapor. Você pode perceber que é muito difícil no universo as coisas se agregarem em matéria como é a Terra, planeta. Geralmente é tudo vapor, nebulosa. Então não tem sensação térmica. Né? Tanto é que os astronautas, eles usam uma roupa que cria um ambiente atmosférico em volta deles. Por isso que a roupa dele é gorda. Porque ele tem ar, tem como se fosse uma microatmosfera. Né? Você tem sistemas que fazem o calor aquecer aquela massa de ar que está dentro dele, porque senão ele ferve. O ambiente dele, aquele macacão dele, ele é pressurizado. Então, por exemplo, vamos imaginar que fosse possível você furar o macacão do cara. A pressão interna do macacão dele é igual à do ambiente, para que ele não exploda. Literalmente você explodiria no vácuo. Muito louco isso, né? Tranquilo? Deixa eu ver o que mais que dá para a gente explorar aqui. Dá para abrir o recipiente também, se não me engano, aqui. Aqui o volume. Vou mexer com o volume. Espera aí. Olha o que vai acontecendo com a pressão. Tudo bem? Faz sentido, né? Por que eu quero mostrar isso para você? Porque você só pode usar PVT Povotó quando o número de mols for constante. Então, você só pode usar PVT Povotó quando o recipiente estiver fechado. Vamos injetar aqui gás. Pronto. Ó. Aquece essa galera. Olha a diferença de velocidade das partículas com maior massa. E olha que interessante isso aqui, ó. Então, ó, aqui eu posso usar PVT Povotó. Tá? Por quê? Porque eu não tenho perda de gás. Então o gás sofre uma compressão, mas a quantidade de gás está constante. O gás sofre um aquecimento, um resfriamento. Ok.
Quando eu abro o recipiente, o número de mols cai. E olha o que vai acontecendo com a temperatura. Por que a temperatura vai diminuindo? Porque você tem menos moléculas ali, ó. Quer dizer, a temperatura também depende do número de moléculas. Olha que coisa louca. Se eu fechar aqui, ó, a temperatura para de mudar. Então, fazendo aquela ideia do vácuo, né? Não tem temperatura no vácuo. Olha lá. Beleza? Tudo bem, gente? Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa dessa parte?